Pois é, mais um dia de calor maldito e infernal e mais um dia falando sobre desenhos do Homem-Aranha. E dessa vez a gente vai falar do primeiro episódio do Homem-Aranha da MTV. Pois é, olha, eu tenho uma leve lembrança desse desenho do Homem-Aranha, só que assim, eu não sei da onde ela vem. Eu não tenho certeza, porque assim, eu não lembro o suficiente desse desenho. Por exemplo, tem aquele desenho 3D do Homem de Ferro, aquele eu me lembro de passar, tipo, na TV Globinho ou alguma coisa assim. Agora, esse desenho aqui, deixa eu achar alguma... Homem-Aranha, Homem-Aranha, cadê? Aqui, Homem-Aranha. Bem, vamos lá. O desenho do Homem de Ferro, que era 3D, que passava há anos atrás, eu lembro mais ou menos, que era tipo um Homem de Ferro adolescente. Esse aqui do Homem-Aranha, eu não sei se eu lembro de verdade, eu não sei se eu assisti isso de verdade, ou se eu vi, tipo, como eu posso dizer? Se eu vi, tipo, matérias disso em alguma revista da época, ou se eu vi algum trecho em algum lugar, talvez eu tenha alugado alguma coisa na locadora quando eu era pequeno, e aí eu aluguei sei lá, um DVD com alguns episódios desse Homem-Aranha. Eu não sei se eu vi isso na TV ou não, sinceramente. Não sei por. Eu tenho uma lembrança desse desenho, mas a lembrança não é boa o suficiente. É tipo a lembrança que eu tenho das séries de Power Rangers, tipo, pra antes de Força do Tempo, que assim, eu lembro de uma coisa ou outra, mas eu não lembro de verdade se eu assisti na TV todo dia, entendeu? É uma lembrança meio estranha que eu tenho. Mas enfim, não importa, porque agora eu lembro 100% desse episódio, porque eu reassisti ele. Lembrando que isso aqui eu tô revendo tudo no áudio original, ou seja, eu tô vendo em inglês. Logo, não tem como eu falar pra você aonde eu achei pra assistir, porque pra maioria de vocês acho que não vai fazer diferença, porque você provavelmente vai querer assistir dublado. Eu também ia querer assistir dublado se eu achasse, mas eu não achei. Mas só que, né, como eu sei ali o inglês mais ou menos meio torto, eu consegui assistir o negócio em inglês mesmo. Mas enfim, vamos falar desse episódio aqui que é bem bizarro. Esse desenho do Homem-Aranha é bem estranho. Assim, faz sentido, levando em consideração que essa era uma animação pra MTV, ou seja, é um negócio ali mais jovem, mais descolado. Tipo assim, esse Homem-Aranha, ele tá num. Como eu posso dizer? Ele não tá nem na escola, ele não é nem aquelas adaptações mais infantis, digamos assim, do Homem-Aranha, onde ele ainda tá, tipo, no ensino médio, sei lá. E também não é uma versão mais, um pouquinho mais adulta do Homem-Aranha que já trabalha pro Clarim Diário. Assim, eventualmente eu imagino que ele vai conseguir o trabalho no Clarim Diário aqui, mas eu tô dizendo no primeiro episódio direto, digamos assim. Então, esse é um Homem-Aranha que tá na faculdade. Olha só que bacana, olha só que legal, né? O episódio começa de um jeito bem estranho. Começa com essa galera aqui, esses valentões da faculdade, basicamente sequestrando um maluco. E, tipo, eles acharam esse cara num beco e falaram: olha só esse nerdão aqui, vamos amarrar ele, colocar um capacete, amarrar o maluco, vendar o maluco, colocar um capacete com os negócios, tipo, no ouvido pra ele não consegue escutar, ele não consegue enxergar, e ele tá amarrado. E ele tá sendo levado num carro. É tipo o negócio mais absurdo possível. E aí eles estão, pelo jeito, essa galera é meio riquinha e tudo mais, então eles estão levando o cara numa limusine pra sabe-se lá onde, pra fazer sabe-se lá o quê. A gente só tem a ideia de que esses são os três bullies, bullyingando o cara, basicamente, né? Sei lá, pra tentar zoar o maluco. Mas acaba que em um certo momento eles param pra comer um cachorro quente e, inclusive, esse aqui é o principal escroto do episódio. Esse é o principal vilão do episódio, digamos assim. E a gente vai logo descobrir o que acontece com ele no final do episódio, que eu achei chocante. ah, com perdão do trocadilho. Mas enfim. Basicamente, esses são os carinhas meio ricos, né? Eles levam o cara ali pra sabe-se lá onde. E aí eles param pra comer um cachorro quente. Nisso que eles param pra comer um cachorro quente, esse cara começa a se desesperar ainda mais, porque vai saber o que tá acontecendo com ele pode estar sendo assaltado, ele nem sabe. E aí ele consegue chegar no banco da frente e ele consegue ligar o carro. Ele consegue ligar a limusine lá do nada, e aí o carro começa a andar desgovernado e tudo mais. Aí eu não consigo achar o ponto aqui, porque, de novo, eu não tô tirando. Nesse aqui eu não tirei print, porque tirar print desses episódios é muito chato. Eu vou tentar fazer isso no futuro, mas olha, é um saco fazer isso. Enfim. O sentido de aranha do Homem-Aranha, por algum motivo,
ele liga quando alguém tá em perigo. Não é bem assim o sentido de aranha do Homem-Aranha funciona. Tipo assim, é quando o Homem-Aranha tá em perigo, não é quando alguém tá em perigo. Não é assim que funciona, mas tudo bem. Pelo menos ele tá salvando uma pessoa e é isso que importa. Aí o carro desgovernado começa a ir pra um lugar onde ele ia cair, tipo. Essa parte é até engraçada. Deixa eu até vir aqui um pouco. Essa limusine, ela cai num poço de puro concreto. Eu não sei como prédios são construídos, então eu não posso falar muito, mas eu achei muito engraçado que tenha um poço de concreto. Sei lá, talvez seja um pilar gigantesco que eles estavam criando ali, não sei. Mas o que importa é que o Homem-Aranha ele não consegue salvar a limusine, ele não segura a limusine nem nada, mas assim, também não importa, né? O que importa é que ele salva o cara no final. E aí, tipo assim, ele nem fala o que aconteceu e tal. O moleque ele só tá em choque. E ele fica tipo, eu não acredito que alguém fez isso comigo. Ele bate na estrutura e tal. Enfim, basicamente fica por isso mesmo. No final das contas, até os três valentões vão atrás dele. Não que eles tenham se sentido culpados em momento nenhum. Eu acho que eles só estavam preocupados com a limusine mesmo. Mas também não tem consequência nenhuma pra limusine ter sido destruída. Até porque essa não é uma parte realmente relevante, porque esses três personagens aqui, eles são bem... Como eu posso dizer, eles aparecem bastante durante esse episódio, mas eu não acho que eles vão aparecer depois, digamos assim. Quer dizer, alguns deles talvez apareçam nos outros episódios. Um deles eu sei que não vai mais. Enfim, vamos lá. Depois que isso aqui acontece, a gente corta ali pro Homem-Aranha e tal. Tem uma cena, inclusive, que... Nossa, ele tá... Eu não sei por que acontece isso, dele pular um monte. Ele vai, tipo, de 40 e poucos segundos pra um tanto. Enfim, a gente é introduzido ali o Homem-Aranha, os amigos dele e tal. Inclusive, o Harry Osborn aqui também é um daqueles personagens que tem nada a ver com o Harry Osborn dos quadrinhos. Não só que ele... Tipo, ele é uma mistura do Harry Osborn com o Flash Thompson, por algum motivo. O Flash Thompson não aparece, pelo menos nesse primeiro episódio. Eu não sei se ele tá nesse desenho ou não. Mas, se ele não aparecer, ele basicamente foi fundido com o Harry Osborn. Acho que eu falei Norman, não sei. Com o Harry Osborn. Porque, assim, esse Harry Osborn, ele, claro que é rico, né? Por causa do pai dele e tudo mais. Mas ele é popular, pelo jeito. E ele é um tipo, ele é bonitão, ele é loiro por algum motivo que não tem nada a ver com o Harry e com o Norman e tudo mais. E outra coisa que a gente descobre aqui é que o Harry Osborn não gosta do Homem-Aranha, porque o Norman Osborn, pelo menos nesse primeiro episódio, é que ele já tá morto. Basicamente, o Homem-Aranha já matou o Duende Verde. O que, se eu não me engano, isso aqui era pra meio que ser mais ou menos uma continuação do Homem-Aranha do Sam Raimi. Então, nesse caso, faz mais ou menos sentido por causa disso. Então, assim, tem essa explicação. Quer dizer, não é uma explicação que eles dão na animação especificamente, mas é uma explicação que eu vi em algum lugar. Enfim. Aparece o Homem-Aranha na escola. Tem uma cena bem legal do Homem-Aranha entrando no colégio. Eu não sei se eu. Deixa eu ver se eu vim um pouquinho pra trás aqui. É nessa cena aqui. Vamos ver. Olha lá, ó, o Homem-Aranha. Eu acho muito legal essa animação, o jeito que ele é animado, porque ele realmente parece uma aranha. Tipo, ele parece muito mais uma aranha nessa animação do que em outras animações que eu já vi. É claro que a animação ajuda, né, nisso, porque a animação é toda meio travada, né, porque é uma animação 3D de 2003, ou seja, não é a melhor qualidade possível. Isso aqui tá sendo feito pela MTV, afinal de contas, não tá sendo feito, sei lá, pela Pixar ou algo do tipo. Mas ainda assim é bem legal. Não tem nada que eu possa reclamar dessa animação. O Homem-Aranha que ele é mostrado que esse Homem-Aranha é inteligente, tipo, ele chega na escola atrasado e ele já consegue responder pra professora ali o que ela tá perguntando e tudo mais, tipo, tá todo mundo dormindo e ele chega, ele nem presta atenção na aula, mas ele já sabe a resposta, porque afinal de contas o Peter é inteligente, então ele já estudou essas coisas antes. É bem legal. Deixa eu ver o que mais tem pra falar. Essa parte aqui não tem muito o que falar, né? Tem ali a cena com a gente vê a Mary Jane aqui, a gente vê o Harry Osborn, ele é todo, né, como eu falei, todo mauricinho e tal, beleza? Aí eles têm a informação ali como é que é mesmo? Da festa que eles têm que ir, né? Tipo, eles estão falando, Peter, eu sei que você não vai pra festa, que você sempre dá um bolo na gente e tudo mais. Aí ele fala que ele vai pra essa festa e tal, e eventualmente ele vai porque ele tem que ir como Homem-Aranha, então ele é obrigado aí de qualquer jeito.
Depois a gente tem essa outra cena aqui, que provavelmente é depois dos comerciais, que a gente vê esse maluco aqui, esse fracassado. E esse fracassado aqui, no caso, especificamente, é o cara que o Homem-Aranha salvou. É o cara que sofreu bullying ali dos caras. Só que assim, essa parte aqui é muito boa porque o Peter, ele é o Homem-Aranha, então ele viu esse cara sendo bullyingado por esses outros 3 malucos que vão aparecer, só que como esse cara, quando ele foi raptado, ele não viu quem raptou ele não sabe que são esses 3 malucos aqui que vão aparecer agora, e ele, tipo, ele tenta se enturmar e tal, ele tenta entrar pro clube, como é que é o mesmo nome da Irmandade? Ali, Irmandade Alpha, no caso, que esse cara é tipo líder ou alguma coisa do tipo. Então ele acha que ele vai conseguir. Tipo, ele é um fracassado ali, ele é um nerdão e tudo mais, beleza. Mas ele acha que ele vai conseguir ser popular sendo amigo desse maluco aqui. Inclusive, o Peter tenta alertar ele, né? Fala: Não, esse cara é um otário e tal, vamos embora e tudo mais. Mas esse é tipo, sabe aquele nerd babaca que joga o amigo pro lado pra tentar um pouquinho de popularidade com alguém que é mais, que é um valentão da escola e tudo mais. É basicamente esse cara. Então ele fala pro Peter: só porque o cara me escolheu em vez de você, você tá com inveja e tal, não sei o que, beleza. Aí o Peter acaba arrumando mais ou menos uma briga aqui com esses 3 caras. E tem essa cena que é bem legal, onde basicamente, você tem um problema aqui e tal, não sei o que. Aí o Homem-Aranha tenta apaziguar as paradas ali. Só que o sentido de aranha funciona nesse caso, diferente do espetacular Homem-Aranha, tá ligado? Quando ele é jogado lá no primeiro episódio e nada acontece. Aqui, quando ele vai tomar um soco, ó, o sentido de aranha dispara. E aí ele pula. Ó, ele fica, tipo, ele dá um Matrix ali da vida e tudo mais. Aí ele pula e os caras dão um soco neles mesmos. O que é bem legal. Só que depois disso vem uma cena que eu não gosto. Assim, eu entendo que aconteça nesse Homem-Aranha, e isso acontece em praticamente toda a animação, mas eu não sou lá o maior fã. Que é tipo, depois que o Homem-Aranha ganhou os poderes, parece que o Peter ele fica mais fracassado ainda, porque ele não pode revelar, como ele não pode revelar a identidade secreta dele, ele não pode mostrar que ele ficou forte do nada, tá ligado? Que ele ficou muito rápido e tudo mais. Então ele basicamente apanha de propósito. Então depois dessa cena aqui, dos caras dando um soco neles mesmos, o Peter, ele basicamente se prepara pra tomar um soco. O sentido de aranha avisa ele que ele vai tomar um soco, mas ele fica parado pra tomar o soco de propósito, pra não levantar suspeitas, digamos assim. O que é curioso, né? O que é engraçado, porque até porque no final das contas, no final desse episódio, o Peter não vai mais não precisar se preocupar com esse carinha de roxo aqui, não. Acho que vai ficar tudo de boa com ele. E assim, é muito bom eu poder falar isso, porque eu acho que a maioria de vocês que estão aí assistindo esse vídeo não lembram mais desse primeiro episódio. Então, eu vou tentar falar as coisas em ordem cronológica aqui pra não dar spoiler do que acontece. Se bem que, com tudo que eu já falei de piadinha, eu acho que você já imagina o que acontece depois nesse episódio, né? Aqui tem a cena onde o Harry Osborn fala que o pai dele foi morto e foi por causa do Homem-Aranha e ele odeia o Homem-Aranha e tal. E aí ele fala que, pra você ser, tipo, rico e popular, você tem que se enturmar com essas pessoas. Porque o Peter fala: por que você tá andando com esse cara aí? Esse cara é mó otário e tudo mais. Aí o Harry explica o porquê que ele tá andando com ele, né, e tal. Enfim, tem uma cena na festa aqui. O Homem-Aranha age bem pouco como o Homem-Aranha nesse primeiro episódio. Tem essa primeira parte onde ele salva o maluco, e tem a segunda parte onde ele enfrenta um vilão, digamos assim, nesse primeiro episódio, mas é bem pro finalzinho. Tem a cena ali da festa e tal, que ele vai. Aí esse maluco aqui, né, o fracassado, como eu falei antes, ele vai pra essa festa. Aí ele dá um oizinho pra essa mina aqui, ele fica todo ali feliz que ela, tipo, tá olhando pra ele e tal. Bem coisa de nerd triste mesmo. Aí depois os caras chamam ele pra um ritual de iniciação dessa irmandade deles. Aí ele tá lá de boa, ele tá ouvindo o que os caras estão falando, só que no final de contas eles negam a iniciação do cara e começam a jogar um monte de bolinha de paintball nele. E aí ele sai todo humilhado, ele fala: não, esses caras, eu espero que eles morram, eu não acredito que eles fizeram isso comigo e tal. E aí ele vai e anda por lá, e até que ele sobe num lugar, tipo, essa é a origem mais idiota de um super vilão que eu já vi. Tipo assim, ele sobe num lugar que tem como é que é o nome disso aqui mesmo? Um painel de luz, enfim. É um bagulho lá, né?
E daí ele tá revoltado com as coisas, ele joga tipo uma pedra, ele joga alguma coisa nisso, e aí tem eletricidade e tá chovendo, e quando ele faz isso, quando ele usa esse ódio todo dele ali pra jogar a pedra no bagulho, o que que acontece? Exatamente. O negócio de energia, por algum motivo, ele não, tipo, começa a desligar ou nada do tipo, a energia vai direto nele. Ligado? Tipo assim, o bagulho é tipo, karma instantâneo. Ele jogou a pedra no negócio, o negócio jogou o raio especificamente direto no maluco. E aí o raiozinho e a chuva e tudo mais começa a transformar ele o negócio explode e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo ir um pouquinho mais pra frente, pra não tomar copyright. Enfim, ele vira esse bicho aqui. Ele vira o que aparentemente é o Electro, no caso. A gente não sabe bem se é o Electro, porque em momento nenhum ele fala agora eu sou o Electro, ou alguma coisa do tipo. Mas dá a entender que esse cara é o Electro pelo simples fato de que ele tem, né, poderes elétricos que ele ganhou aqui de um jeito bem aleatório. Assim, eu não posso falar muito mal disso, não, porque a origem do próprio Electro nos quadrinhos também é extremamente idiota. O Electro é um eletricista que tá fazendo um negócio lá quando tá chovendo, e aí um raio pega nele enquanto ele tá fazendo o bagulho, e aí ele ganha poderes elétricos. Então, assim, a origem do Electro sempre foi tosca, então não é como se essa aqui fosse fazer muita diferença no caso, né? A única questão é que o Electro aqui é um moleque, né? Porque como o Homem-Aranha aqui, no caso, é um jovem, né? Basicamente um adolescente entrando pra vida adulta, todo mundo, eu acho que a maioria dos personagens vai estar na mesma idade que ele, né? Então o Electro aqui, em vez de ser um cara mais velho que é eletricista, é só um maluco fracassado que jogou uma pedra num billboard lá com luz e aí acabou se lascando. Enfim, ele acaba virando essa coisa aqui. E assim, é claro que o design é bem diferente do design dos quadrinhos. O design dos quadrinhos nem tem design, na real. É basicamente ele continua sendo normal, só que ele faz uma roupa pra ele. Nesse caso, a energia pega toda dele e ele vira essa coisa aqui, esse ser. Enfim, é uma versão bem legal, sinceramente, pra essa animação 3D, eu acho que ficou bem legal. É claro que não é fiel aos quadrinhos e nem nada do tipo, mas assim, como a história já é tão diferente, meio que não faz. Meio que não muda muita coisa, né? Não é como se isso aqui fosse fazer com que o episódio ficasse melhor ou pior, nem nada do tipo. Enfim, o cara ganha os poderes ali bem, de um jeito bem corrido e tudo mais, mas é claro que isso faz sentido porque ele vai usar esses poderes pra arrebentar todo mundo naquela festa, né? Ele vai voltar pra se vingar. O Homem-Aranha aqui tá pensando, por que ele não vai pra festa e tudo mais? Porque ele é diferente. E aí mostra o negócio ficando de cabeça pra baixo. Essa cena aqui também é bem legal. Aí depois a gente vai pra cena do Homem-Aranha, onde o maluco lá, ele invade a festa e começa a dar choque em todo mundo e tal, começa a atacar e destruir um monte de coisa. E aí tem uma cena que eu sinceramente achei bem... Deixa eu ver se eu consigo achar. Eu acho que isso já aconteceu e eu tô pulando aqui, pera aí. Vamos ver. Ok, ele começa a atacar todo mundo, tem uma luta do Homem-Aranha contra esse cara e tal. Beleza. Ok, isso já aconteceu. Ok, deixa eu voltar. Eu quero mostrar essa cena aqui. Vamos ver. Será que é essa cena aqui? Essa cena tá meio estranha, deixa eu ver. É, exatamente. Essa cena aqui. Eu vou até me diminuir aqui um pouquinho. Olha só o cara que fez bullying com ele. Ele morre. O carinha aqui, o maluco, o Max, eu acho que é o nome dele. É Max, alguma coisa. O que virou o Electro lá, né? O nerdão que virou o Electro. Ele mata esse cara, eletrocutado. Eu nunca vi isso acontecendo num desenho do Homem-Aranha, pelo menos assim, não no primeiro episódio, tá ligado? O primeiro vilão que a gente vê, pelo menos, do Homem-Aranha desse desenho, mata o maluco. O cara faz bullying com ele volta, se vinga e mata o cara. O Homem-Aranha não consegue salvar a vida desse cara que se chama, acho que Doug, alguma coisa assim, Douglas, alguma coisa. Enfim, depois mostra a cova dele, porque o Peter, a Mary Jane e o Harry vão visitar a cova dele. Tipo, esse cara morre. Ele morre eletrocutado. Eu achei isso muito doido. Sinceramente, eu não tava esperando que um negócio desse fosse acontecer de jeito nenhum. Assim, eu imaginei que ele ia tomar um choquinho ali, porque todo mundo toma um choque e tal. Tem até a mina que tava olhando pra ele, tipo, com uma cara
pelo menos que não era de nojo, né? Diferente dos outros ali. Ela também acaba tomando um choque quando ele vira aquele bicho ali. Só que ela não morre, né? Ou pelo menos não fala que ela morre ou nada do tipo. Então, assim, quando ele toma o primeiro choque, ele levanta e tal, não parece tão ruim. Mas depois ele é eletrocutado por um bom tempo e ele acaba sendo morto mesmo. Ele toma, ó, ele é eletrocutado, e ele cai morto. Ele cai morto, ele morre. É muito louco isso. Eu fiquei impressionado. De verdade, olha, não imaginava que isso ia acontecer. É realmente impressionante. Parabéns pra essa animação da. Parabéns pra essa animação da. Como é que é o mesmo nome? Da MTV. Né? A MTV que descansa em paz, inclusive, que também já morreu há muito tempo atrás. Mas enfim, não é um tipo de coisa que eu esperava, sinceramente. Tem a luta ali dos dois, a luta é bem legal. O Homem-Aranha, ele usa, tipo, ele coloca a teia nas mãos dele pra servir como luva, né? Pra ele poder dar porrada no maluco e tal. É bem bacana essa cena. E aí o Homem-Aranha basicamente vence essa versão do Electro, praticamente matando ele também. Porque o que acontece é, ele vê que tem uns cabos de energia passando pelo chão, né? Aí tem uma paradinha ali pra ele tirar, tipo, pro eletricista ver os cabos e tudo mais. E aí ele acha o fio terra. E ele pega o fio terra e... Olha lá, ó, ground, né, no caso. Ele pega o fio terra, tira de lá enquanto ele tá sendo eletrocutado e pá! Acerta o cara. E aí ele começa a perder energia pro chão, porque ele é feito de energia. Esse Electro aqui, não só ele é um bicho que tem poderes de energia, né? Um cara que tem poderes de energia, mas ele é feito de energia. Então, quando o fio terra é colocado nele, o fio terra é colocado nele, enfim, ele começa a perder energia pro chão e a energia faz parte do corpo dele, então ele começa a sumir do nada. O que também é um jeito bem, assim, é um jeito brutal de mostrar uma morte, mas não é necessariamente uma morte. É tipo quando o Homem-Areia vira areia pura e é jogado, sei lá, tipo, é jogado no esgoto ou alguma coisa do tipo. Eventualmente o Homem-Areia vai voltar, tá ligado? Ele não morreu ali. Ele só ficou um pouco desintegrado, digamos assim, mas ele não morreu. É um jeito brutal de você mostrar que essa cena é uma cena bem legal mesmo e tudo mais. Só que. ah, não é o final desse cara, né? Até porque depois disso tem a cena ali mostrando, né? Tipo, eles. Tem inclusive a opinião pública contra o Homem-Aranha. Tem um monte de TV falando: o Homem-Aranha tá sendo investigado de novo por essa ação dele no campus ali e tal. Mas teve gente falando que se não fosse pelo Homem-Aranha, um monte de gente teria morrido e tudo mais. Então, tem pessoas ali do lugar protegendo o Homem-Aranha, o que é bem legal. Inclusive, depois que ele faz isso. Um monte de policial aparece pra tentar prender o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tá todo zoado já no primeiro episódio. E tipo, não só os policiais chegam pra prender o Homem-Aranha, eles atiram no Homem-Aranha. E o Homem-Aranha tem que fugir e tal. O que é legal, porque ele dá um senso de urgência, né? A mesma coisa que eu falei antes. Tipo assim, não que eu queira que a opinião pública seja contra o Homem-Aranha, mas é importante isso pra mostrar que, apesar de tudo, o Peter Parker ainda decide ser um Homem-Aranha, né? Ele ainda decide ser um herói em vez de se voltar contra a cidade, tipo, na primeira vez que a cidade vai contra ele, ou alguma coisa do tipo. Aí a cena final é lá no enterro, né? Quer dizer, não necessariamente no enterro, mas depois do enterro, né? Tá ali os três conversando e tudo mais. E aí é mostrado o túmulo. Deixa eu ver se. Depois. Aqui, ó. Douglas, não sei o quê. Aí é mostrado o túmulo do cara que ele realmente morreu mesmo. Pra garantir, pô, pra você ter certeza que ele foi morto, a gente vai vir aqui e vai mostrar o túmulo do maluco. Aí, ó, morto em 2003 e tudo mais. Daí tem ali os três conversando sobre o cara. Aí o Harry fala, pô, eu sei que ele fez maldade pra um monte de gente, mas ele não merecia ter sido morto desse jeito e tudo mais. E aí esse episódio acaba nessa cena. Enfim, de forma geral, esse episódio aqui é bem legal até. Tem algumas coisas meio estranhas e tudo mais, mas assim, de forma geral, eles mudaram o suficiente do Homem... inclusive, não tem origem do Homem-Aranha, não tem nada. Nesse caso aqui não tem problema. É a mesma coisa que eu falei na minha crítica ali, digamos assim, o Amigão da Vizinhança. O Amigão da Vizinhança precisa de uma origem do Homem-Aranha, precisa de uma motivação, porque coisas muito importantes do personagem foram mudadas. Aqui, não só a gente já tem essa ideia de que esse desenho é uma continuação do Homem-Aranha do Sam Raimi, mas mesmo se não for,
o fato de que ele já corta pro Peter sendo o Homem-Aranha, agindo como o Homem-Aranha, e, tipo, não tem diferença nenhuma visível, no caso, né, dessa versão pra qualquer versão que a gente conheça antes, já faz com que a gente pressuponha que a origem do Peter e do Peter, no caso, ganhando os poderes e depois virando o Homem-Aranha, seja exatamente a mesma das versões que a gente já conhece. Então, nesse caso aqui, você não precisa recontar a origem do personagem, porque você não tá fazendo nenhuma mudança drástica com o personagem. A mesma coisa que eu imagino que vai acontecer agora com o filme do Superman, que vai lançar esse ano. Tipo assim, ele não tem mudanças nenhuma, não tem, tipo, nenhuma mudança que seja muito importante pro personagem, então você pode pular essa parte e ir direto pra ação, digamos assim, né? Enfim, de forma geral, bem legal. Esse desenho só teve uma temporada, acho que são 12 episódios ou alguma coisa do tipo. E eu talvez continue assistindo, não sei. Você acha que eu devo continuar assistindo e trazendo vídeos aqui dos outros episódios? Você acha que eu falo mal do Ultimate Homem-Aranha de novo? Enfim, o que você acha, inclusive? Você assistiu esse desenho quando passava na TV? Você gostava desse desenho? Você não gostava? O que você acha da animação? Coloca aí pra mim nos comentários. Até o próximo vídeo então e tchau!